Fala aí, meu povo. Esse é o terceiro e último vídeo de três, abordando as orações subordinadas adverbiais. Neste vídeo, vamos falar das orações conformativas, finais e proporcionais. Bom, as orações conformativas, elas nos trazem uma ideia de conformidade. Então, as principais conjunções são conforme, consoante, segundo, como, sendo que o como só será conformativo quando ele puder ser substituído por conforme ou segundo, tá? Para não confundir esse como conformativo com o como comparativo ou causal, tá? Então, o como só será conformativo quando eu puder trocar por segundo ou por conforme. Exemplos: todos fizeram os exercícios conforme a professora explicou. Como você havia previsto, ela não compareceu. Então, note que, no primeiro exemplo, olha, todos fizeram os exercícios, é a oração principal. Agora, todos fizeram os exercícios conforme foi combinado, de acordo com o que foi combinado. Essa é a relação de conformidade, tá? E no segundo exemplo, como você havia previsto, ela não compareceu, eu posso perfeitamente trocar esse como por conforme ou segundo, né? Conforme você havia previsto, segundo você havia previsto, então a ideia está clara de conformidade. Bom, depois vem as orações subordinadas adverbiais finais. As orações finais, elas trazem ideia de finalidade, de objetivo. Não tem nada a ver com encerramento, né? Esse finais pode parecer que traz uma ideia de encerramento. Não, não é o caso. Traz uma ideia de finalidade, de objetivo. As principais conjunções ou locuções conjuntivas: para que, a fim de que ou que sozinho. Exemplos: encoste a porta para que o barulho do corredor não atrapalhe nossa concentração. Então, a oração principal: encoste a porta. Eu repito que a oração principal é aquela em que não está a conjunção. É aquela que contém a informação principal do período. Então, encoste a porta com que objetivo? Com que finalidade? Para quê? Então, para que o barulho do corredor não atrapalhe nossa concentração. Esta é a oração subordinada adverbial final. Segundo exemplo: saímos cedo, a fim de conseguir um bom lugar no teatro. Saímos cedo, a oração principal. Agora, saímos cedo para quê? Saímos cedo com que finalidade? Com que objetivo? A fim de conseguir um bom lugar no teatro. Então, essa é a oração subordinada adverbial final. E por último, as orações subordinadas adverbiais proporcionais. Essas proporcionais, elas indicam que o fato da oração subordinada está relacionado proporcionalmente ao que foi dito na oração principal. As principais conjunções ou locuções conjuntivas: à medida que, à proporção que, quanto mais, quanto menos. Exemplos: à medida que o tempo passava, nossa aflição aumentava. Então, olha como a ideia de proporção fica clara aqui, né? À medida que o tempo passava, nossa aflição aumentava. A oração principal é: nossa aflição aumentava. Nossa aflição aumentava na proporção, né, em que o tempo passava. Então, essa é a ideia proporcional. Quanto mais ganhavam, mais gastavam. Ou seja, né, a oração principal é mais gastavam. E aí mais gastavam, né, a medida, a proporção que mais ganhavam. Então, essa é a ideia das orações subordinadas adverbiais proporcionais. Tá? Aquela expressão popular, um provérbio popular que se usa muito, assim: quanto mais rezo, mais assombração aparece. Ou seja, quanto mais rezo, mais assombração. Quanto menos rezo, menos assombração. Essa é a relação de proporcionalidade. Os alunos iam deixando a sala à medida em que terminava a prova. Ou seja, na proporção que eles terminavam a prova, eles iam deixando a sala. Então, com isso, a gente finaliza as orações subordinadas adverbiais. Lembrando que no vídeo 1,
Nós falamos das orações subordinadas adverbiais temporais, aquelas que trazem uma ideia de tempo, que responde à pergunta quando. Logo que chegamos, ela saiu. Ou seja, em que momento ela saiu? Logo que chegamos. É uma ideia de tempo. As causais, aquelas que trazem uma ideia de causa, como, por exemplo, como não havia chegado ninguém, nós cancelamos a reunião. Ou seja, cancelamos a reunião porque não havia chegado ninguém. Não tem como confundir esse como aí com o da conformidade, né? O da conformativa, ou com o comparativo. Primeiro, que não tem nenhuma comparação aí. E segundo, porque eu posso substituí-lo até, ele me traz a ideia de justificativa, de causa, muito claro. Eu posso, inclusive, trocar pelo porquê, né? Ou seja, cancelamos a reunião porque ninguém havia chegado ainda. E as comparativas, né? Aí sim, aquelas que trazem uma ideia de comparação, né? Choveu no Rio de Janeiro como no Sul. Então, eu tenho essa ideia comparativa com muita clareza aí. No segundo vídeo, falamos das consecutivas, aquelas que trazem uma ideia de consequência, algo do tipo... choveu tanto que alagou a cidade. Ou seja, choveu tanto, né, em consequência dessa tanta chuva, alagou a cidade. As concessivas, aquelas que trazem uma ideia de concessão, ou seja, são dois fatos que a princípio se opõem, mas um não é capaz de anular o outro. Por exemplo, embora estivesse chovendo, fomos viajar. O fato de estar chovendo não é muito animador para quem pretende viajar, mas não chega a impedir que alguém viaje. Então, embora estivesse chovendo, viajamos, é uma ideia de concessão. E as condicionais, aquelas que trazem uma ideia de condição, né? Como, por exemplo, pode ir desde que volte cedo. Então, esse pode ir, que é a oração principal, mas aí em seguida vem a condição para que isso aconteça, né? Desde que volte cedo. Tá? E com essas três de hoje, nós concluímos as subordinadas adverbiais. Repito que o estudo das subordinadas, das orações subordinadas, não é simplesmente, né, para a gente decorar fórmula, ou seja lá o que for, é para a gente compreender, interpretar melhor um texto e escrever melhor um texto, né, uma redação. No Enem é muito importante ter conhecimento, né, desses elementos que articulam as orações, que ligam as orações, que criam essas relações de dependência, né, os conectores, os chamados conectores, e isso tudo vai nos ajudar bastante a compor nossa redação. Então é isso, galera. Um abraço para todas e todos.